nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Está entrando no ar mais uma edição do programa O Caminho da Vida, programa que foi criado para abençoar a sua vida, divulgando os princípios e valores da Palavra de Deus. É uma alegria sempre renovada nos nossos corações, podemos compartilhar desse momento com você. E esperamos o seu contato através do nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Esperamos o seu contato com perguntas, sugestões de temas. Não se esqueça, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. E nós também estamos disponibilizando, através de mensagens gravadas, o nosso Disque Paz 3025 3333, uma mensagem nova a cada dia para trazer alento ao seu coração. E um outro dispositivo que nós temos em mãos para que você possa acessar os nossos programas, inclusive aquelas mensagens que já foram gravadas, é o nosso site, programa ocaminhodavida.blogspot.com. Entre lá, nos visite, nós estamos passando hoje, se não me engano, aí das 19 mil visitas, e contamos com você para divulgar, além de ver o nosso site, divulgá-lo também. E no Orkut, a nossa comunidade é programa O Caminho da Vida. Nós sempre encontramos pessoas nas ruas que nos incentivam, porque veem o nosso programa através da rede de televisão, veem os nossos programas na mídia, e é sempre uma oportunidade você poder divulgar isso também. Passe a mão no seu telefone agora mesmo aí, ligue para um amigo, ligue para um parente e divulgue o nosso trabalho. Peça para ele sintonizar nesse momento este canal para que ele também tenha acesso à mensagem. Hoje, o pastor Luiz Henrique que nos trará a mensagem: a que classe de pessoas eu pertenço? Aguarde os comerciais e logo depois nós voltaremos com esta mensagem de Deus. Sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante tem. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Olá, é uma alegria trazer novamente a Palavra de Deus para dentro do seu lar.
E a mensagem de hoje, como disse o pastor Eliseu, é intitulada A que classe de pessoas eu pertenço? Durante essa mensagem nós veremos 3 classes diferentes de pessoas e eu gostaria que você tentasse se encontrar em alguma dessas 3 classes. A que classe de pessoas você pertence, afinal? O texto que nós vamos utilizar é o de Lucas, capítulo 10, versículos 30 até o 35. Diz o texto: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Eu já ouvi inúmeras mensagens acerca dessa passagem e com certeza com você também deve ter sido da mesma forma, não deve ter sido diferente disso. Trata-se de um texto bastante conhecido. Mesmo assim, eu quero me utilizar dessa passagem que lemos, pelo fato de ela representar muito bem a realidade que encontramos dentro das nossas igrejas e dentro de nós mesmos. Essa parábola nos aponta 3 classes de pessoas no mundo. E a primeira destas 3 classes de pessoas é a classe das pessoas egoístas. Primeira classe, então, como você está vendo no seu vídeo, são os egoístas. Egoísta é aquela pessoa que pensa somente em si. Vamos voltar ao versículo 30. Acompanhe comigo o que diz o versículo 30, para que nós possamos achar os legítimos representantes dessa classe de pessoas. Diz o seguinte o texto, conforme está na sua tela: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Os salteadores dessa nossa história são os egoístas, porque eles não se importam com o bem-estar ou mesmo com a vida das demais pessoas. A filosofia dos egoístas pode ser sintetizada da seguinte forma, preste atenção nessa frase, é o resumo, é a filosofia daqueles que são egoístas. Eles pensam assim: o que é meu, e o que é seu pode ser meu também. Obviamente que a nossa primeira reação quando vemos isso é pensar: eu não me encaixo, eu não me enquadro, eu não pertenço a essa classe de pessoas, afinal de contas eu não sou ladrão. Mas preste muita atenção. Nessa classe, nos egoístas, não estão enquadrados apenas os ladrões. É muito mais amplo do que isso. Aqui nós podemos englobar todas as pessoas que colocam-se acima das demais, na condição de mais importantes, ou então de com mais direitos do que qualquer outra pessoa. Se o seu modo de vida, se a sua forma de pensar, ou se as suas prioridades se encaixam nessa descrição que eu fiz acima, então, infelizmente, você pertence a essa classe. Vamos para um exemplo? Vamos ver algo bem prático. Em nossa casa, é comum coletivizarmos as coisas, principalmente as coisas que estão na geladeira. Eu digo isso porque nós costumamos achar que o que está na geladeira pertence a todos. Se há, por exemplo, um bolo na geladeira, você logo pensa: ele é meu. Na verdade, eu não fiz, eu não comprei, mas o fato dele estar na minha geladeira me faz concluir que ele é meu. Essa é a regra do o que é seu pode ser meu também. Mas quando a gente compra um refrigerante, um chocolate, um sorvete especial, aí nós passamos a achar que aquilo é apenas nosso. Você logo pensa: aquilo é apenas meu. Ninguém pode tocar, ninguém tem o direito de comer sem a minha devida autorização. E aí, nos esquecemos, você se esquece ou eu me esqueço, nós nos esquecemos da regra criada por nós mesmos, de que o que é de um é de outro também. É por isso
que eu disse que essa pessoa, a regra dessas pessoas é a regra do o que é meu e o que é seu pode ser meu também. Infelizmente, isso nos atinge hoje de uma forma muito peculiar. O estilo de vida que a sociedade adota hoje, diferentemente de 1 ou 2 gerações atrás, está fazendo com que os casais cada vez tenham menos filhos. Em muitos casos, apenas um filho. Eu não estou combatendo isso, note bem, eu só estou fazendo uma observação quanto a algo que é mais fácil de ver hoje do que há 1 ou 2 gerações atrás. Isso acaba, então, desencadeando o que está sendo chamado por aí de síndrome do pequeno príncipe. O termo não é meu, o termo eu estou utilizando, um termo que já existe, está em circulação. E essa síndrome do pequeno príncipe é a dificuldade que certas crianças encontram em exercitar tarefas que exijam relacionamento, que exijam subordinação ou então que exijam partilha. Os filhos únicos, que têm um quarto só para si, roupas só para si, brinquedos só seus, eles tendem a desenvolver o egoísmo mais do que as crianças criadas dentro de um conceito de coletividade. Note bem, eu não estou afirmando, dizendo que isso acontece com todos os filhos únicos, eu estou apenas citando que eles têm mais facilidade de desenvolver esse egoísmo do que as crianças criadas dentro do conceito de coletividade. Eles crescem achando que o que é meu é só meu, e daí basta um passo para caírem na ideia de que aquilo que é seu pode também ser meu. Mas existe também uma segunda classe de pessoas, de acordo com esse nosso texto, a classe dos legalistas. E eu quero convidar você para voltar ao texto, em específico aos versículos 31 e 32. E ali nós vamos encontrar 2 representantes dessa classe. Note bem versículos 31 e 32 no nosso texto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. A palavra legalista, meu irmão, tem a ver com lei. E, portanto, a pessoa legalista é aquela que observa a lei. Mas não simplesmente que a observa, mas que observa de tal modo que acaba por agir sem amor ou sem compaixão. Observe que tanto o sacerdote quanto o levita, eles conheciam muito bem a lei judaica. Em especial, a lei que declarava impuro qualquer pessoa que tocasse num morto. Foi por isso que eles acharam melhor passar de lado. Ao invés deles pensarem no mal que a falta de socorro deles poderia fazer para aquele homem, caso aquele homem estivesse vivo, eles pensavam no mal que aquele homem poderia fazer a eles, caso aquele homem estivesse morto. Enquanto a filosofia, então, dos salteadores egoístas, como nós já dissemos, era o que é meu e o que é seu deve ser meu também, a filosofia do sacerdote e do levita, ou seja, dos legalistas, pode ser resumida em: o que é meu e o que é seu é seu. Uma pessoa legalista faz muito bem ao respeitar a propriedade particular alheia do outro, mas infelizmente ela costuma manter distância também do problema alheio. Para elas, o meu direito é mais importante do que a necessidade do outro. Essas pessoas muitas vezes se esquecem que, além de direitos, elas também têm deveres. E a Bíblia nos dá alguns deveres a cumprir. E eu quero citar aqui 4 textos bíblicos que estão sendo projetados agora na tela da sua televisão. O primeiro deles é Gênesis 12, versículo 2, que nos apresenta a seguinte ordem do próprio Deus: sê tu uma bênção. Mateus 22, 39 também diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 6, versículo 10, nos ordena: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E ainda, Tiago capítulo 4, versículo 17, nos mostra que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse tipo de pessoas, o legalista, ele não observa textos como esses. Eles preferem viver conforme os adolescentes dos dias de hoje costumam dizer, o tal do ema, cada um com seu problema.
E há muitos cristãos que são assim. Na verdade, as nossas igrejas estão repletas de pessoas assim. Essas são as pessoas que, ao se depararem com um irmão em pecado, em necessidade, acabam tratando como se fosse uma laranja podre no balaio. E quando uma laranja está podre, ela se torna descartável. Basta jogarmos fora. Mas a igreja, meu querido e minha querida, ela não é feita de laranjas, ela é feita de ovelhas. E uma ovelha ferida, ela merece cuidado e não exclusão. Então, portanto, o hino oficial, vamos dizer assim, desse tipo de gente, seria uma canção popular bem conhecida que diz: tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Fique você então com seus problemas, porque eu tenho os meus direitos, eu não preciso me envolver com você. É mais ou menos isso que pensa o legalista. O legalista acha que o que é meu, e o que é seu, inclusive os seus problemas. Mas graças a Deus, não existem apenas essas duas classes de pessoas, inclusive no nosso texto não existem apenas essas duas classes de pessoas. Existe ainda uma terceira classe de pessoas, as altruístas. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, altruísmo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é altruísmo? Altruísmo, de acordo com o dicionário, é sinônimo de amor, é sinônimo de abnegação, ou seja, é o oposto ao egoísmo, o oposto à primeira classe de pessoas que nós citamos. A filosofia das pessoas que vivem de forma altruísta pode ser expressa assim: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Basta você precisar. O samaritano viu, parou, se aproximou, pensou as feridas, carregou, pagou. Assim como o legalista observa a lei enquanto ela diz que eu posso, que eu tenho direito, eu mereço, o altruísta observa a mesma lei, mas dando ênfase em duas outras coisas. Primeiro, o direito do outro. E segundo, o meu dever, o que eu devo fazer. Em especial, o que eu devo fazer pelo outro. O altruísta, inclusive, ele costuma agir além da lei. Ele passa a obedecer à lei do coração, que o empurra a se compadecer daquele homem que sofre, daquela pessoa que está necessitada. Foi esse o caso do bom samaritano e foi esse também o caso de Jesus Cristo. Há um texto belíssimo, por sinal, na palavra de Deus, que foi citado pelo pastor Eliseu no início dessa mensagem, desse programa, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Logo mais o texto segue, ele vai adiante e diz que esse sentimento fez com que Jesus se esvaziasse da sua glória, e diz também que por causa disso ele assumiu forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Inclusive o que eu li foi a continuação, o que eu citei foi a continuação do versículo capítulo 2 de Filipenses, foram os versículos 7 e 8. Então, olhando para esse texto, o texto de Filipenses, eu quero fazer um pedido a você. Como se fosse um desafio ou uma proposta a ser seguida. O desafio é o seguinte: quando na sua igreja for celebrada novamente a Santa Ceia, ou, no caso dos católicos, a Eucaristia, eu quero que você entenda que aquele momento, como celebração, eu quero que você entenda aquele momento como sendo uma celebração da atitude de alguém que, por amor a uma classe de pessoas que não tinha direito a nada, escolheu exercitar o seu altruísmo até a última gota de sangue. Da próxima vez, então, que você olhar o pão e o vinho, não pense simplesmente ou apenas na obra salvadora de Cristo, ou seja, não pense apenas naquilo que Ele fez por você na cruz enquanto salvação. Quando você olhar o pão e o vinho, vá um pouco além. Pense na lição de doação que Ele nos passou com isso. Pense, de acordo com o texto de Filipenses 2,5, em como você deveria ser. Que Deus nos abençoe e nos ensine a desenvolvermos o altruísmo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Graças a Deus por esta mensagem edificante que o pastor Luiz Henrique acabou de nos trazer. Eu estou apresentando o programa hoje em função da dificuldade do pastor Alessandro em poder estar conosco. Nós mandamos um grande abraço a ele e eu quero dizer que é bem difícil substituí-lo aqui. Nossas orações para que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Nós temos, nesse próximo domingo agora, a oportunidade de homenagear as nossas mães. E desde programas passados nós já estamos divulgando esta Bíblia, que é a Bíblia da Mamãe. Você pode adquirir esta Bíblia no Centro Bíblico ou a Livraria Evangélica de Maringá, que é um dos nossos patrocinadores. Uma bela embalagem, uma Bíblia que é um ótimo presente para você dar para a sua mãe. E ao adquirir esta Bíblia, você ganha este livro, Histórias de Amor da Bíblia. Além de presentear a sua mãe, você tem a oportunidade de ser edificado através da leitura deste livro. É uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos agora nesse bate-papo que nós vamos ter a partir da mensagem que o pastor Luiz Henrique nos trouxe, a que classe de pessoas eu pertenço. E eu quero começar com o geral, com o grupo, quebrando um pouco o protocolo. O pastor Luiz Henrique responde depois a outra pergunta, mas por que será que Jesus colocou o samaritano como o bonzinho nesta parábola e não o sacerdote ou o levita? É importante nós percebemos, eu sei que você tentou quebrar o protocolo e o pregador acabou respondendo na primeira, mas é importante que nós percebamos que quando Jesus vai vai dar esse ensinamento para as pessoas que estão em volta, ele está respondendo a uma pergunta. Se nós formos para o início do capítulo 10 de Lucas, nós vamos perceber que o texto começa dizendo: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. É o versículo 25. A partir disso, Jesus consegue transmitir o ensinamento, mostrando que o importante não é simplesmente a observância da lei sem o cumprimento do amor, mas a observância da lei em amor. E é importante ressaltarmos a ideia do samaritano, porque o que fez a pergunta era intérprete da lei, ou seja, ele se achava como sendo um filho de Deus abençoado pelo simples fato de observar a lei, independente de quanto amor ele punha nessa observação. Foi uma pergunta capciosa, uma pergunta capciosa e pretensiosa, né? Por ser ele um intérprete da lei e, de acordo com as informações que nós temos, ele era o teólogo da sua época, ele era um sacerdote e ele descansava, né? Ficava estribado naquele fato de que ele acreditava que, por ser religioso, ele tinha assim ponto positivo com Deus e tinha garantido a vida eterna, enfim. Por isso Jesus Cristo, de propósito, usa como ilustração justamente a figura do samaritano, que era alguém odiado no conceito judeu. E uma outra coisa também que a gente vê nesse texto é que o samaritano, dentro das possibilidades da lei, seria o único que não faria aquilo. Exatamente. Não teria essa prática, né? E eu acredito até que Jesus não coloca ele como bonzinho, coloca o homem que teve a atitude certa pelo grau de conhecimento e não ter nenhum título. Ele não tinha título nenhum, ele não era nem fariseu, nem mestre da lei, simplesmente um samaritano, mas que teve a atitude certa no momento que alguém precisou dele.
Jesus sempre surpreendendo com seus ensinos, né? A palavra de Deus diz que Deus usa muitas vezes as coisas simples para confundir aquelas que, segundo a ótica humana, são consideradas coisas de sabedoria puramente humana. Mas, pastor Luiz Henrique, durante a sua mensagem eu fiquei prestando atenção e talvez assim algumas pessoas possam pensar que ser cumpridor de lei é uma coisa ruim, né? Porque você falou a respeito legalista, discorra um pouquinho a respeito disso, né? É pecado cumprir lei? O que você quis dizer? Qual é a diferenciação agora no momento do nosso bate-papo para o nosso ouvinte, nosso telespectador, saber a respeito de cumprir lei e ser legalista? O legalista, como nós dissemos, é aquela pessoa que cumpre a lei, mas pelo simples fato de querer observar a lei, independente de ter ou não amor pelo próximo. É interessante que Jesus ele fez essa mesma pergunta. O texto começa, a história começa com o levita chegando para Jesus e diz: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Essa mesma pergunta Jesus faz para um jovem 8 capítulos à frente. Lucas 18, ele encontra o jovem rico. E aí o jovem diz também: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: conhece os mandamentos? E novamente nós vemos a questão da lei em pauta. A diferença é que esse levita, esse intérprete da lei, ele diz que os mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto em Lucas 18 ele diz os 10 mandamentos lá, ele fala 6 dos 10 mandamentos. Então, uma coisa que nós podemos perceber é que este homem tinha entendido que a lei se resume no amor. Ele só não sabia como era esse amor, como expressar. Por isso Jesus precisou contar essa história que nós lemos agora no programa. O jovem rico já não. O jovem rico não conseguiu entender que o cumprimento da lei é o amor. Inclusive, há textos mais à frente que dizem que o amor é quem motivou os profetas e que motivou a própria escritura da lei. Então, a lei não é ruim. O problema é quando eu foco na lei e esqueço de amar. Esse é o ensinamento que Jesus está tentando passar aqui. Quando nós vemos ele falando acerca do dízimo, por exemplo, ele critica aqueles que dão o dízimo fielmente, mas nos momentos de expressar amor, ignoram. E Jesus diz: vocês têm que fazer isso e aquilo. Ou seja, faça um sem se esquecer do outro. Ele não está abolindo a lei, não está mandando a gente parar de observar a lei. Ele só pede para que você faça isso por amor e não para poder se justificar. Às vezes essa questão de cumprir lei, de ser legalista, fica um pouco confuso na cabeça de alguns. O apóstolo Paulo chamou a atenção disso em Gálatas capítulo 5, no versículo 13, quando ele diz que a questão da liberdade, como você disse na mensagem, além da lei, a questão de cumprir a lei para aqueles que estão em Cristo Jesus está além do legalismo. Mas ele diz: olha, cuidado para que vocês não usem desse argumento para pecar. Quer dizer, já que eu não estou sob a lei, eu não estou sob o jugo da lei, mas eu sou desafiado a cumprir a lei através de uma visão de amor. E nesse sentido, pastor Vanderlei, quem obedece fielmente às leis é obrigatoriamente um legalista? Isso é pecado? Nós estamos falando da lei bíblica, né? Da lei da palavra de Deus. Que existem muitas leis aí que nós temos que obedecer. Isso faz parte da boa organização. 80 por hora, né? Eu não posso correr demais no trânsito, eu tenho que parar no sinal fechado. Isso são leis que o homem estabeleceu que tem que ser obedecida. Agora, o que não podemos é ficar parados na lei do Velho Testamento e achando que isso vai nos justificar diante de Deus. Correto. Porque a palavra de Deus diz que nenhum homem será justificado pela lei. E o apóstolo Paulo ele vai mais fundo ainda, ele diz: olha, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Isso está escrito em Gálatas capítulo 3, que o justo viverá pela fé. Então, se nós olharmos aquilo que Jesus Cristo diz, né, que a lei se resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo, se nós fizermos essas duas coisas pela graça de Deus, Amém. nós estamos cumprindo toda a lei. Porque a lei e os profetas é isso. Amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas em Jesus, nós estamos cumprindo a lei se nós estivermos em Jesus Cristo. Então eu não preciso ficar ali, sabe, legalista e achando que aquilo ali vai me justificar diante de Deus, porque na verdade nós nem conseguimos cumprir a lei pelas nossas próprias forças. O próprio apóstolo Paulo nos diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Nós cumprimos a lei através do amor que nós temos a Jesus. No programa passado tivemos aqui um momento de debate que chamou a atenção aí do telespectador. Nós tivemos a reação disso nas conversas durante a semana, momento em que o grupo realmente aqui debateu mais acirradamente um argumento, e eu gostaria de usar esse momento para novamente debatermos aqui uma questão interessante, porque a palavra de Deus tem muitas leis e muitos mandamentos. A Bíblia apresenta vários tipos de leis. Será que hoje nós somos chamados a cumprir todas essas leis? Nós temos sempre a argumentação daquilo que é ritual, daquilo que é cultural, ou daquilo que é moral, então tudo aquilo que envolve os mandamentos da palavra de Deus. Hoje, qual é a diferença? Quais leis nós devemos cumprir, quais leis nós não devemos cumprir no dia de hoje, a partir desta palavra que o pastor Vanderlei acabou de colocar agora? A gente percebe que na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos a descrição de 10 mandamentos que foram dados lá no Monte Sinai. Fora esses 10 mandamentos, há muitos outros também, e mais de 600 preceitos entre ritos, leis cerimoniais, preceitos morais, etc. Entre o faça isso e o não Exatamente. faça isso. E o povo judeu, vale lembrar aqui que o povo judeu era assim, legalista no que diz respeito ao cumprimento da letra morta. E a lei não veio para isso, na verdade, ela veio para mostrar a nossa incapacidade de cumprirmos com a lei, com os propósitos de Deus. E então, por essa razão, a lei nos coloca mais próximos de Cristo. Porque nós vemos que a lei revela para mim que eu não vou conseguir alcançar a vida eterna por obras meritórias, que eu não tenho nenhum mérito, porque, como já foi bem citado aqui pelo pastor Vanderlei, Cristo mesmo disse o seguinte: se eu tropeçar em um só ponto da lei, eu sou transgressor de toda ela. Bom, nós temos que nos atentar então para o resumo da lei. É o que Jesus Cristo falou, que ao invés de eu me preocupar com todo esse conteúdo denso da lei, eu me preocupo então apenas com o resumo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Uhum. E nisso eu estarei cumprindo toda a lei. E descansar no fato de que Jesus Cristo foi obediente e cumpriu toda a lei, e como Ele é meu representante legal, e nós estamos nele, então automaticamente, pela obediência dele, nós estamos justificados. E uma coisa interessante que a Bíblia diz, que a lei, ela mostra o seu pecado, mas ela não tem condição de perdoar o seu pecado. Então, se você Exatamente. Vive na lei e tropeça, então o certo hoje para aqueles que vivem na lei é fazer um sacrifício, se ainda tem validade. Vai matar um cordeiro, vai matar um bode, vai matar uma vaca para poder... Pois é, e qual lei que... A expiação, porque qual lei que tem validade ainda? Agora, aí que está. Então, se eu tropeço num dos mandamentos da lei, a lei não me absolve. Então eu preciso de Cristo, que é Cristo que me absolve, é Cristo que me perdoa. Então, se eu viver em Cristo e de repente eu tropeçar em algum desses mandamentos, Cristo vai ser a minha justificativa, vai ser o meu perdoador e aquele que me redime do meu pecado, né? A pergunta agora mesmo que o pastor Luiz fez, então, qual é a lei que está valendo agora? Aí nesse momento, a gente tem que considerar justamente isso, que eu estou descansado no fato de que Jesus Cristo, mediante a sua graça, me redime. E outro princípio é como fazer para... O que está valendo e o que não está. Eu devo considerar sempre o princípio da ética cristã. A ética comum, de um modo geral, ela tem que responder a seguinte pergunta: o que é que eu devo fazer? A ética cristã tem que responder a outra pergunta: o que é que eu devo fazer de acordo com a vontade de Deus? É esse o princípio. Sempre... dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que é a lei de Cristo gravada nos meus corações. Mas aí surge um questionamento, que foi justamente uma das coisas que Jesus quis ressaltar nesse ensinamento. A questão de tocar num morto, essa lei vale para hoje ou não?
porque naquela época não podia se tocar num morto, porque você seria considerado impuro. Por isso que o sacerdote e por isso que o levita evitaram passar perto daquele homem, porque diz o texto que ele estava semi-morto. Poderia estar morto, poderia eles acharam. estar, vai que estava morto, e daí? Mas essa lei serve para hoje? Essa lei de que eu não posso tocar no morto serve para hoje? Essa lei de que o homem não pode se deitar com a mulher nos dias da sua menstruação? Essa lei de que se uma pessoa é leprosa, aquilo que ela tocar se torna impuro? Essas leis servem para hoje? É isso que a gente tem que observar. Quando nós olhamos para Jesus, pastor, a gente vê os fariseus sendo legalistas, mas Jesus foi morto por duas razões. Primeiro, por dizer ser filho de Deus. E segundo, ele foi morto porque ele não obedecia o sábado. Está muito claro isso na Bíblia. Na contramão do sistema. Ele entrou na contramão dos fariseus, dos religiosos, e a Bíblia diz bem claramente que, inclusive quando ele curou aquele cego no sábado, o coxo também. O coxo, houve uma discussão muito grande se ele podia ou não curar no sábado. Esqueceram a cura, né, pastor? Esqueceram o milagre, esqueceram a bondade que Jesus fez. E Jesus diz, olha, primeiro, eu sou maior que o sábado. Eu sou o Deus da criação. Fui eu que criei o sábado. Segundo, o sábado existe para o homem. O sábado existe por causa do homem. Né? E não o homem por causa do sábado. Então, tem um dia de descanso? Tem. Nós precisamos descansar, nós precisamos refazer as nossas energias. Mas nós não precisamos ser legalistas ao ponto de não socorrer uma pessoa nesse dia. Não ajudar uma pessoa nesse dia. Então isso é legalismo. E Jesus foi crucificado exatamente por causa disso. Eu queria só encerrar com essa questão da lei, porque eu queria chegar em um ponto aqui. A questão da diferença entre a lei moral e a lei cerimonial, exatamente. Hoje as leis cerimoniais foram abolidas, então essa de se tornar imundo por tocar num morto, essa lei já não é mais necessária. Assim como, por exemplo, as leis do sacrifício também foram abolidas. Eu não preciso mais matar um cordeiro, porque o sacrifício já foi feito. Inclusive tem igrejas por aí fazendo restaurando sacrifício, né? Fazendo encenação de sacrifício. Gente, não vai por essa não, tá certo? Agora a lei moral, essa permanece. Nós vamos para o outro bloco. O que nós estamos debatendo, estamos a essa altura aqui, expressando a preocupação com o cumprimento da palavra de Deus, sem sermos legalistas. Esta era a preocupação do próprio apóstolo Paulo na evangelização dos gentios, porque ele disse que a evangelização, o alcance da alma humana estava sendo prejudicado exatamente por preceitos humanos. Então, o que é que você deve fazer? Nós não estamos aqui criticando nenhuma denominação, nenhuma doutrina. Nós estamos falando a respeito da palavra de Deus. Tenha discernimento, busque o discernimento junto ao Senhor Deus com relação a este assunto. Aguarde aí, veja a nossa publicidade, daqui a pouco nós estamos voltando para o segundo bloco, continuando com este assunto. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.
continuamos aqui o nosso programa. Se você sintonizou só agora, deixa eu falar novamente sobre a Bíblia da Mamãe. Aproveite a oportunidade do Dia das Mães, adquira essa Bíblia. Você, ao adquirir, vai ganhar o livro Histórias de Amor da Bíblia, ali na Livraria Evangélica de Maringá, um dos nossos patrocinadores, e eu quero aproveitar a oportunidade agora para agradecê-los. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, aqueles que têm investido no nosso programa, e também aquelas pessoas que têm nos incentivado, têm orado por nós. Eu, pelo menos, não cito nomes aqui, porque eu fico preocupado em cometer injustiças, né? Algumas pessoas nos param na feira, na rua, nos bancos, e dizem: nós estamos ouvindo o seu programa. Eu quero aproveitar, antes de nós retornarmos ao nosso debate, para fazermos o nosso momento cultural. Sabedoria para viver e ser feliz. Este livro foi lançado há pouco na Livraria Evangélica pelo nosso irmão pastor Marcelo Gomes. É uma coletânea a partir de palestras que ele deu o ano passado e a partir do livro de Provérbios. Uma leitura dinâmica, sábia. Você pode, além de ler, edificar outras vidas compartilhando esse livro. Sabedoria para viver e ser feliz, do pastor Marcelo Gomes. Vamos retornar aqui ao nosso bate-papo, à nossa conversa, começando pelo pastor Paulo. O que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus vai nos recompensar, pastor Paulo, a partir daquilo que nós fizemos? Estamos falando aqui sobre cumprir as leis sem sermos legalistas, mas a Bíblia fala que Deus haverá de recompensar. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? É muito importante que fique claro para o nosso telespectador e para todos aqueles que nos assistem nesse momento, que quando a Bíblia fala de recompensar cada um segundo o que tiver feito aqui nessa vida, ela não está tratando de um ingrediente, um elemento essencial, fundamental, a salvação. Não, porque a salvação vem de Deus, ela é um prêmio, ela é um presente gratuito que eu recebo de Deus. Mas há uma palavra-chave que aparece na Bíblia e que dá um esclarecimento, elucida bastante essa questão, e a palavra aqui é galardão. Aí eu pergunto, o que é galardão? Ora, se você procurar até nos dicionários da língua portuguesa, você pode recorrer ao Aurélio, ao Aiso, que você tiver aí, você vai ver que galardão, na verdade, ele significa recompensa por serviço valioso, um prêmio, homenagem, glória, pagamento. Então, a salvação o Senhor já me deu na pessoa de Jesus Cristo, não porque eu mereça. E aí, consequentemente, em decorrência da salvação, o Espírito de Deus me fortalece, me capacita para fazer também a vontade de Deus, seja afastando-me do pecado, fazendo boas obras, enfim, tudo aquilo que Deus se agrada. Consequentemente, o que vier depois da eternidade é lucro, que é o galardão, assim como também há graus distintos de punição para aqueles que se perdem, aqueles que também são distantes de Deus, que Deus é tão justo que ele diz que aqueles que pecaram com muito pecado, muitos açoites, poucos pecados, poucos açoites. Então há galardão, graus, níveis distintos de punição eterna também. Então galardão mais nesse sentido, o que fazer aqui nessa vida está relacionado a isso, quando a Bíblia fala sobre essa questão. Não diz respeito à salvação, mas isso. ao que você vai receber após a salvação. Exatamente, após a salvação. É que às vezes nós nos esquecemos, e muitas vezes nos esquecemos, desde Adão e Eva isso acontece, nos esquecemos que Deus vê diferente do que nós vemos. Ele conhece realmente. Eu posso dizer, não, eu estou fazendo isso porque a minha intenção é essa, mas Deus está sondando meu coração. Até no intervalo o pastor Vanderlei disse uma coisa interessante. Mesmo quando eu cumpro a lei moral, se eu não tiver o temor de Deus, se eu não estiver envolvido com Deus, isso tem um peso, uma diferenciação. Então, pastor Luiz Henrique, mesmo não nos repetindo, mas para ficar claro ao nosso telespectador, qual é a diferença quando eu cumpro a lei, quando eu observo a lei por amor a Deus e quando eu faço isso por amor à própria lei? Uma coisa que nós precisamos observar é que o próprio Jesus diz isso quando Mateus 22, ele coloca a questão do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele diz, porque desses dois ensinamentos depende toda a lei e os profetas. Versículo 40 de Mateus 22. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não é a lei que depende, ou melhor, não é o amor que depende da lei, é a lei que depende do amor. Primeiro eu tenho que amar e depois eu tenho que observar a lei. Na época que eu era ovelha do pastor Eliseu, eu ainda sou ovelha do pastor Eliseu, mas não enquanto membro da igreja que ele pastoreia, mas na época que eu era ovelha dele, adolescente, jovem,
e ele já era careca, ele costumava dizer na igreja que ele sonhava o dia em que ele não ia mais dizer isso pode, isso não pode. Ele sonhava com o dia que ele ia falar vamos amar a Deus, e a partir do momento que eu amo a Deus eu passo a entender o que eu posso e o que eu não posso. E uma coisa interessante, pastor, é que uma característica do legalista, pode observar, todo legalista que anda na lei, que acha que cumprir a lei é o certo, ele acha que ele está certo. Ele sempre reivindica para si, achando que ele está certo. E o outro errado. Todas as outras pessoas estão erradas. Exatamente. Conforme seus valores. Né? Ele pesa as outras pessoas conforme aquilo que ele faz. Se ele pratica algum mandamento da lei, todo mundo está errado e só ele está certo. Então essa é uma característica. O legalista, ele é exclusivista. E nós temos que tomar cuidado com essas denominações, tomar cuidado com pessoas que acham que só eles que estão certos. Só eles que detêm a verdade. Isso é um sinal de legalismo. Nós aqui somos presbiterianos, mas eu não acho que só a igreja presbiteriana está certa. A igreja presbiteriana é uma boa igreja, mas existem muitas outras boas igrejas por aí. A igreja presbiteriana não é a única porta de salvação. Há muitas outras denominações que Deus levantou, que Deus abençoou e que também são portas que as pessoas conhecem a Jesus e vão estar conosco no céu, morando no céu conosco. Glória a Deus. E eu preciso aprender a conviver com as pessoas que pensam diferente de mim aqui na terra. Eu preciso aprender a conviver, porque eu vou morar com elas lá no céu. E não tem acepção de pessoas. Quem tem Jesus vai morar na eternidade com Deus. Até uma expressão de bom testemunho, não é, pastor, a respeito disso? Porque às vezes em defesa da doutrina, alguns pisam e humilham e desmerecem outras pessoas. O discernimento, a orientação do Espírito Santo é para que o Evangelho seja vivido através do testemunho. Estamos falando muito a respeito de legalismo, mas eu gostaria de focar um pouco na questão do egoísmo, explorar um pouquinho, porque o pastor Luiz Henrique também abordou isso, e eu vou me dirigir ao pastor Vanderlei. É errado, vamos pensar na questão egoísmo. Então, isso é egoísmo? É errado eu pensar na minha família, pastor, acima de tudo? A preocupação hoje com educação, com segurança, com alimentação e tal, é errado eu colocar toda a minha atenção nisso? Não, você tem que pensar na sua família, mas pensar na sua família acima de tudo, eu acredito que é errado. A Bíblia diz que se eu não cuidar dos meus, eu neguei a fé e sou pior que o descrente. Então eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que manter minha família. A primeira expressão de amor que eu tenho que dar é para minha família. Mas isso não quer dizer que eu preciso me concentrar 24 horas por dia na minha família e esquecer todos os outros problemas. Há muitas pessoas à minha volta que precisam de ajuda, que precisam de apoio, né? Então, eu tenho que ver se a minha família está suprida, se está bem, mas não posso esquecer dos outros, não. Rapidamente, pastor Paulo, estamos chegando no nosso tempo. Egoísta e egocêntrico. Tem a diferença, ser egoísta, ser egocêntrico? É interessante essas duas palavras, e eu gostaria primeiro de tentar definir aqui a palavra egoísmo. E egoísmo, por exemplo, de acordo com o nosso dicionário, é um sentimento, é nocivo, mas é um sentimento vivido como estilo de vida, né? E significa amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outro. Exclusivismo, que leva a pessoa a tornar-se como referência de tudo, é orgulho, é presunção. Eu compreendendo esse significado da palavra egoísmo, já fica mais claro para a gente também procurar entender o egocêntrico e o egoísta. Um egoísta é aquele que só pensa em si mesmo, que pratica o egoísmo, como o pastor Luiz colocou em sua mensagem. E o egocêntrico é quem ou aquele que exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo de modo relativamente insensível às preocupações dos outros. Tá? Então, são palavras quase parecidas, mas não são as mesmas. Olha, nós desejamos de coração que Deus abençoe você através do nosso programa. Iniciamos com os versículos 5 e 6 de Filipenses 2. Queremos concluir esse trabalho agradecendo a vida dos pastores, a você que está nos ouvindo nesse momento. Eu creio que a classe de pessoas que nós queremos pertencer é aquela que se enquadra no modelo de Cristo Jesus. Tenhamos o mesmo sentimento
que habitou em Cristo Jesus. Aguarde um instante, vamos retornar para a conclusão do nosso programa com o pastor Luiz Henrique, orando por nossas vidas. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Quando você ouve a Catedral, fica conhecendo tudo o que toca no mundo. Catedral FM, a rádio do povo de Deus. Estamos encerrando nosso programa e estendemos aqui nossas palavras de consolação a Leonice, Fernando e Elaine pelo falecimento do nosso irmão diácono José. Deus abençoe e console os seus corações. Pastor Luiz Henrique vai orar por nós nesse momento. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor Deus, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor se dispõe a lapidar as nossas vidas, a trabalhar no nosso caráter. E nesse momento, Pai, queremos Te pedir que o Senhor vá de encontro a todos aqueles que estão nos ouvindo, venha de encontro aos nossos corações, para que nós possamos ser modificados pela Tua palavra, para que pareçamos a cada dia mais com Cristo Jesus, para que tenhamos cada dia mais o mesmo sentimento que houve também no Teu Filho amado, Cristo Jesus. Modifica a nossa vida, modifica o nosso ser e nos torne pessoas mais prontas para louvar o Teu nome com as nossas atitudes. Desenvolva em nós o amor, Pai. Desenvolva no nosso coração o amor pelo Senhor e pelo nosso próximo. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado. Amém, meu Deus. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo.